A suficiência de Cristo. A suficiência de Cristo. Este tema expressa a mensagem toda do livro de Colossenses. Vamos continuar pensando nesse livro, no Novo Testamento, um livro então da Palavra de Deus, e nós vamos focar nesta noite no capítulo 2, do verso 6 ao verso 10. Capítulo 2, 6 a 10, em Colossenses. E antes de lermos estes versos, vamos recordar aqueles dois versos que resumem então toda essa mensagem da suficiência de Cristo neste livro. No capítulo 2, ainda versos 9 e 10, que estarão na nossa leitura e foco, mas vamos recordar como versos centrais para o nosso pensamento em Colossenses. Vamos ler e ouvir esses dois versos. Vamos juntos fazer a leitura desses dois versos. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, dois versos que resumem a mensagem de Colossenses. Nós vamos focar então no capítulo 2, mas vamos dar alguns passos para trás neste livro e lembrar o contexto todo aqui, vendo algumas porções, começando no primeiro capítulo, versos 1 e 2, o início. E quando nós vemos o início, então entendemos que este livro no Novo Testamento não é somente um livro, mas é primeiramente uma carta. Diz assim, versos 1 e 2, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, aí está o autor, Paulo. Paulo, quem é ele? Apóstolo de Cristo Jesus. Pela vontade humana? Não, pela vontade de Deus. Uma carta então apostólica. A igreja de Jesus Cristo é sempre apostólica, porque segue a verdade que Cristo transmitiu aos seus apóstolos. Então, esta carta é um dos textos fundamentais para a igreja, uma carta apostólica. E o verso 2 diz a quem ela é endereçada: a igreja de Jesus Cristo, aos cristãos que estavam na cidade de Colossos, ali era localizada na Ásia Menor, hoje a Turquia, na parte ocidental. Diz o verso 2, aos santos, fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colossos. É a saudação a vocês, graça e paz. Mas graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz muito específica, uma dada graça e uma dada paz. No capítulo 1 ainda, o verso 12 diz, ou melhor, verso 13, falando da obra de Deus então realizada naqueles que já estão em Cristo, na igreja de Jesus Cristo, os discípulos de Cristo. Verso 13, pois ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. No verso 22 nós lemos, ainda falando da obra de Deus, mas agora, Deus em Cristo, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, a cruz, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E agora então, diante de toda esta obra de Deus em Cristo tremendo, é que vamos ler os próximos versos 6 a 10 no capítulo 2. Palavra de Deus para a nossa reflexão nesta noite. Então agora que cada coração aqui se abra para a palavra e receba a palavra. Ouça a palavra. Diante de tudo que foi dito, vem um portanto, vem uma conclusão. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele,
enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por assim estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Verso 6: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Verso 9: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o final do verso 10: vocês receberam a plenitude. Eu gosto de todas as religiões, acho que todas elas são boas, e tudo que fala de Deus, eu creio que é muito bom. Ouvi isso de uma senhora com quem me reuni para tratar uma questão, um negócio relacionado à igreja. Sabendo que eu era um pastor, uma senhora educada, muito fina no trato, logo iniciou a conversa, o quebra-gelo entre nós ali, com essas afirmativas. Certamente ela não está sozinha, são afirmativas comuns, e você deve ter ouvido algo parecido mais de uma vez. É algo que hoje a mídia reflete, apresenta mais diretamente ou indiretamente. Posição muito popular nos nossos dias. Vivemos dias de um grande sincretismo religioso. As pessoas entendem que podem colocar as ideias mais adversas e contraditórias no mesmo balaio na sua mente. E aí fazem colocações como estas, que parecem maravilhosas e que tentam expressar até uma atitude grande de civilidade, cordialidade. Mas colocações como esta, as afirmativas desta prezada senhora, se chocam frontalmente com aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui nestes versos que nós lemos. Se choca frontalmente. Este drama nosso, e vivemos de uma cultura que prega esse sincretismo aparentemente muito atrativo, que procura colocar no mesmo pé, na mesma condição, tudo que existe por aí em termos espirituais, religiosos, filosóficos. Não é novidade, porque algo parecido era enfrentado pelos nossos irmãos da cidade de Colossos. Lá, então, na antiga Ásia Menor, hoje a Turquia. Você pode visitar a região de Colossos, hoje há alguma escavação ali na região, havia cidades próximas. Enfim, o apóstolo Paulo, preso em Roma, por volta do ano 61, recebe o pastor de Colossos, chamado Epáfras, é narrado isto neste livro, nesta carta, e informa Paulo sobre a situação da igreja, que vai muito bem lá, firmes na fé, mas há a cultura à volta deles. A igreja está inserida numa sociedade, numa cultura, uma mentalidade fora da igreja, que era parecida com a dos nossos dias, que tentava criar um sincretismo de tudo que chegava por lá. Já haviam adotado ou tomado alguma coisa do judaísmo. O pano de fundo do pensamento cultural lá é grego,
uma visão dualista de matéria e espírito, duas coisas distintas. E aí procurava uma evolução espiritualista, através de pensamentos de alguns gurus, uns iluminados e contatos com espíritos, mas procuravam de forma sincretista somar de tudo um pouco. Já haviam feito com o judaísmo, agora tentavam fazer com Cristo, com o Evangelho, com a verdade então revelada em Cristo. E aí o apóstolo Paulo escreve para esta igreja, encorajando que eles permaneçam firmes e alertando contra este perigo, esta sedução. Tentavam então atraí-los para andar com a visão cultural deles de espiritualidade filosófica, não jogando fora Cristo, mas fazendo um sincretismo onde Cristo era comprometido. E aí Paulo escreve, e o que nós ouvimos aqui nesse texto, nesta noite? Que se choca com posição assim, se choca com as colocações que ouvi daquela prezada senhora. A palavra de Deus diz aqui a você nesta noite que está me ouvindo: assegure-se em Cristo. Assegure-se em Cristo. Onde você está assegurado? Nós temos aqui, por exemplo, um prédio que foi construído, o segundo prédio nosso, num declive, em barranco, uma construção mais complicada. Como é que esse prédio para em pé, como é que está aí? Há um trabalho tremendo de fundação. Você não vê, você vê o prédio, você utiliza o prédio. Mas antes deste prédio subir, muito foi feito abaixo do solo. E então, estas pilastras foram construídas 12 ou mais metros abaixo, até que elas alcançaram a rocha. E aliás, no primeiro momento, depois de sondagem de solo, nós tínhamos então já o projeto para estabelecer-se uma pilastra por fundação, mas na execução revelou-se que havia mais no terreno, no solo, do que aquilo que nos revelou a sondagem, e foi dobrada a fundação, mais colunas desceram até achar a rocha lá embaixo. Poderíamos dizer, o barranco é bonito, gostamos dele, está bem assim, 2, 3 metros, ótimo. Não, precisa chegar à rocha, aquilo que é estável e onde o prédio pode descansar para não ser abalado e permanecer, então, nos dar segurança. Então, é preciso estar-se assegurado naquilo que é firme, naquilo que dá garantia, naquilo que pode sustentar. Você está assegurado onde? A sua existência, esses anos seus, meus, que são poucos e passam rapidamente, essa existência, esses projetos, esse ir e vir, esse escolher a cada momento, está tudo assegurado onde? Assegure-se em Cristo. Por que assegurar-se em Cristo? É Cristo alguém em quem posso me assegurar? Qual o problema da colocação, por exemplo, dessa senhora, que é uma colocação, as colocações dela que representam o pensamento da cultura? Qual o problema desse tipo de colocação? Não há nenhum assegurar. Aquilo que afirma tudo, afirma nada e não sabe no que está se firmando. Está dando soco no ar, está firmado no nada. Mas em Cristo, podemos nos assegurar nele? Sim. Cristo é pleno. Assegure-se em Cristo. Permaneça pleno em Cristo. Em Cristo você permanece pleno, porque nele está toda a plenitude, diz o texto. Em Cristo habita. Em Cristo habita, diz aqui o verso 9. E note, habita, o verbo habitar está aqui no presente, está falando de um sempre. A força do presente é que sempre nele habita. Habita o quê? Habita em Cristo esta plenitude, e esta é a verdade central do texto e desta carta, inclusive, deste livro apostólico. Esta plenitude de Cristo diz que nele habita corporalmente.
corporalmente. E aí é uma forma de advérbio que fala da forma do habitar. Como é que esse habitar se dá? Corporalmente. O que quer dizer isto corporalmente? Neste habita sempre, diz que em Cristo sempre então está esta plenitude da divindade. E isto quer dizer que inclusive quando ele esteve em corpo físico entre nós, ali a divindade, a plenitude dela continuou com ele. Mas lá estavam os nossos irmãos em Colossos, de uma cultura, de uma visão espiritualista de fundo grego, primeiramente, que separava a matéria do espírito e considerava a matéria como algo má, diferente da visão cristã, bíblica, de que Deus criou tudo e a matéria não é bom e nem má em si. E eles dizem, então a matéria é má e o espírito é bom. E então tudo era voltado para uma espiritualidade, uma tal de uma evolução espiritual. E aí então eles queriam abraçar algumas coisas de Cristo, mas não o Cristo manifesto como homem, Deus conosco, Deus homem, que então como justo perfeito poderia ir morrer uma morte real e física por nós, enquanto encarnado. Esta obra de redenção que é fundamental no Evangelho, a cruz de Cristo, isso tornava-se impossível, mas Paulo vem e diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas o pensamento então deles lá também dizia que a evolução espiritual em grande parte depende do contato com espíritos, poderes espirituais, emanações da divindade. Deus é espírito, é perfeito, é bom. Ele não tem contato com matéria, ele não criou a matéria. E então Deus vem a nós através de emanações, ele não tem um contato direto conosco. Essas emanações então nos ajudam em progressões para reconhecermos a evolução espiritual da divindade, etc. Essas emanações não são Deus, não é Deus encarnado como em Cristo na sua plenitude. São partículas, emanações de partículas da divindade, parcialidades da divindade. Mas Paulo diz, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja essa expressão, toda a plenitude. Tem uma redundância aqui. Mas Paulo quer de forma enfática deixar isso claro. Porque se é toda, já é a plenitude. Mas é plenitude toda, toda a plenitude. Para não ficar nenhuma dúvida que em Cristo estava tudo lá. E continua lá. Deus não é uma partícula, não é uma emanação, como eles queriam dizer, Cristo é muito bom, vocês não precisam negar a Cristo, porque de Deus saem emanações, espíritos. Cristo é mais um guia da nossa evolução espiritual, nosso esoterismo aqui, nossas iniciações. Não, diz Paulo. Cristo não é uma partícula, uma emanação, Ele é tudo. E aí é por isso que ele coloca então Cristo versus o pensamento deles. Diz ele que em Cristo está a cabeça de todo poder e autoridade. Cristo está acima de qualquer poder espiritual. Cristo está acima de qualquer poder espiritual. Cabeça e poder, cabeça de todo poder e autoridade. E aí então está estabelecido a pessoa de Cristo, Deus conosco, como diz o profeta Isaías na sua profecia sobre a vinda do Messias Cristo. Deus conosco, Emanuel, Deus homem, Deus andou entre nós, se identificou conosco para então tomar o nosso lugar e a nossa culpa na cruz, a condenação que tínhamos diante dele, ele toma sobre ele mesmo. Por isso esta redenção plena em Cristo Jesus, este encontro com Deus. Mas para que fosse possível, era preciso que ele fosse o justo e o perfeito para poder carregar toda a culpa humana diante dele. E aí nós temos o mistério revelado de Deus em Cristo por nós. Então Cristo é pleno, e
se assegurar em Cristo é algo que deve ser feito e pode ser feito por causa desta plenitude. Então Paulo diz a eles: permaneça pleno em Cristo. É por isso que ele vai dizer: vocês receberam a plenitude. Vocês receberam a plenitude. É um fato, está estabelecido. E a força do verbo que ele usa aqui é: vocês têm sido completados. Aconteceu quando vocês se encontraram com a verdade de Cristo, vocês ali foram completados e continuam. Cristo, na sua plenitude, completou vocês. Do que ele está falando? Isto é, todo o acesso suficiente à totalidade de Deus, o cristão já encontrou. Já tem todo o acesso suficiente à totalidade de Deus, o cristão já encontrou. E Paulo então escreve: permaneçam nisto, permaneçam na plenitude de Cristo, permaneçam num Cristo que é pleno, é Deus revelado totalmente a nós e nos dando acesso total a Ele. Não vão atrás das ideias do comprometer que está por aí. Permaneçam pleno em Cristo, assegure-se em Cristo. Você está assegurado onde? Onde? Em quem? Assegure-se em Cristo, Ele é pleno. Permaneça, você que já recebeu a Cristo, permaneça pleno em Cristo. Nele você tem tudo de Deus e a presença de Deus. Mas o perigo está por aí. O ataque maior não é negar Deus e Deus em Cristo. O ataque maior, mais perigoso para o cristão, é esvaziar Cristo, comprometer Cristo. Esse era o perigo e o problema que rondava estes cristãos em Colossos, aquela igreja lá. Esse era o perigo. Por isso Paulo escreve: então assegure-se em Cristo, guarde-se do que afeta Cristo. Guarde-se do que afeta Cristo. Versos 6, ou melhor 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Tenham cuidado. É um imperativo que pede atenção, uma ordem que ordena então que sejamos vigilantes. Tenham cuidado, ninguém os escravize. Uma palavra no grego que ajuntavam duas: o despojo e o levar. Quando havia uma guerra, ou há uma guerra ao despojo, então se leva o despojo, o conquistador, o vencedor leva as riquezas do derrotado. E esta ideia aqui: cuidado que ninguém tome vocês e o que sobrar de Cristo e leve cativo e escravize vocês e a fé de vocês àquilo que não está em Cristo plenamente e somente. Assegure-se em Cristo, guarde-se do que afeta Cristo. Ele vai usar a palavra filosofia. Ele não está falando contra o estudo filosófico em si, mas falando sim da resposta filosófica final. Filosofia é uma questão da cosmovisão, o que eu vejo como realidade última e interpreta então toda a vida. E há muitas propostas por aí, muitas formas de se abordar isto, a chamada realidade última. E a resolução: como é que resolve a minha vida, como é que eu explico minha existência, etc. Isto vem de forma religiosa, vem de forma mais abstrata, num pensamento intelectual, uma especulação intelectual, mas está por aí. Todo mundo acaba tendo algum tipo de filosofia, às vezes materialista. Só existe a matéria, não existe mais nada além da matéria. Às vezes numa visão espiritualista: a matéria não é nada, só a questão é o espírito, a matéria é ruim até, é uma prisão, precisamos nos libertar dela, não é uma criação de Deus, ela é ruim, é apenas um estado de se penar, se purgar, o que importa é o espírito. Enfim, a visão espiritualista. Às vezes é monista, não é uma só, é só materialista ou só espiritualista. Às vezes é dualista, às vezes abraça ambas. Mas enfim, lá está essa questão toda, que está diante de nós também. E o apóstolo Paulo coloca eles diante de duas fontes de verdade: que ninguém os escravize
nas vãs filosofias, nas tradições humanas, fundamentadas nas tradições humanas. A ideia da tradição que vem sendo passado de um para o outro. O ser humano é muito suscetível a definir verdade por tradição. Olha, foi sempre assim que se criou na minha cultura, na minha família, então deve ser verdade. E não examinam a palavra de Deus. Tradição pode ser certa ou pode ser errada. Quem vai julgar isso é a palavra de Deus, e não a força da tradição, nem a extensão de gerações da tradição. É muito antiga, pode estar errada. Há erros antigos. É preciso olhar a palavra. Então Paulo está dizendo: vocês não fiquem naquilo que se fundamenta nas tradições humanas. E ele adiciona princípios elementares, que pode significar-se, na época, entende-se, inclusive a especulação de astrologia, ou interpretar o mundo físico com alguma ideia de espiritualidade, enfim, são tradições humanas. Então, fundamentadas nas tradições humanas, essa é uma fonte de verdade. Qual é essa fonte da verdade? Tradição humana. Mas ele apresenta uma outra fonte. Ele fala daquilo que está em Cristo. Ele diz: não está em Cristo isto, porque o que conta é a fonte Cristo, aquilo que está em Cristo. Em as tradições, uma opção. Em Cristo, outra opção. E ele vai dizer: em Cristo é que está a verdade. Ele é aquele que você precisa estar assegurado. Você precisa tomar cuidado, então, para que nada venha afetar o Cristo que você conhece segundo a palavra de Deus. Diminuí-lo, alterá-lo, esvaziá-lo. É preciso ficar com Cristo, porque Ele é plenitude. Você está pleno nele. Então guarde-se de tudo aquilo que afeta a Cristo em algum grau. Não pode afetar nada. Cristo é pleno. Quem tem Cristo não precisa de mais ninguém, de mais nada. Tem tudo, todo o acesso a Deus, e Deus a sua totalidade. É o que Paulo diz. Então cuidado com aquilo que é segundo o pensamento humano. O ser humano precisa conhecer a realidade última. A palavra de Deus diz: é Deus, e Deus revelado em Cristo. Começando por si mesmo, o ser humano nunca vai chegar à realidade última. Aí estão as muitas filosofias acadêmicas, religiosas, mas nenhuma chega. Deus precisa nos trazer a realidade última, que é Ele mesmo, e Ele fez em Cristo habita a plenitude da divindade, corporalmente inclusive. É preciso vigiar, conhecer a palavra, e conhecendo aquilo que é realmente a manifestação e revelação de Deus, resistir toda ideia cultural, religiosa, espiritualista, que venha afetar quem Cristo é, a plenitude da divindade suficiente para nós. Cuidado, que ninguém leve você, escravize, venha tomar todos os despojos. Você vai ficar escravo disso e perder a segurança que só Cristo pode dar. Assegure-se em Cristo. Onde você está assegurado? Onde você está assegurado? Então você, assegurado em Cristo, caminhe sob o senhorio de Cristo. Caminhe sob o senhorio de Cristo. Vocês receberam, ou melhor, começando um pouquinho antes, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Ele está escrevendo a cristãos, aqueles que já entenderam a plenitude de Deus em Cristo, conheceram a Deus em Cristo, entregaram as suas vidas, foram transformados. Por isso ele fala de um passado aconteceu e o efeito continua, esta força do verbo: vocês receberam Cristo Jesus o Senhor.
Se você não pertence ao grupo daqueles que já receberam a experiência da Igreja de Cristo, que nesta noite você possa ser levado pela fé também a se incluir aí. Eu também recebo nesta noite a Cristo Jesus como Senhor. Vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, a experiência, o estado de todo discípulo de Cristo, todo crente em Cristo Jesus, batizado, toda a igreja de Cristo Jesus, fiel à palavra apostólica, uma experiência então de ter recebido a Cristo Jesus. Mas, ele diz Cristo Jesus, o Senhor. Aí vem um título, o Senhor, é importantíssimo. Título, o Senhor. Nos dias do apóstolo Paulo, quem dominava o mundo todo conhecido, o grande império, o Império Romano. Paulo está preso em Roma por causa da pregação do Evangelho. Foi levado para lá para responder o processo na capital imperial. Quem comandava o império então? O imperador. Como que o imperador se apresentava? O imperador romano. Eles começaram a adotar títulos de divindade. E se diziam então César. O que é César? Senhor absoluto. Senhor absoluto. Diziam ser filho de Deus, inclusive. O Evangelho de Jesus Cristo, navegando no Império Romano daqueles dias, é subversivo para o Império Romano. Por quê? Porque Paulo, como colocações estas que passam batidas por nós, nos nossos olhos, são tremendas. Paulo está dizendo que se há um César, não é este que senta aqui comandando o Império Romano. Senhor é Jesus Cristo. Ele é aquele que rege e está sob todo poder e autoridade, diz o texto. Vocês receberam a Cristo Jesus, sim, o Salvador de vocês, manifestado como homem, mas com toda a plenitude da divindade, que veio para sofrer esta humilhação, a morte de cruz, e sofreu, sim, um estado humilhado, mas nunca se esqueça que ressuscitado, Ele é Senhor eterno, e é o Senhor das suas vidas, porque nele habita toda a plenitude da divindade. E vocês então são dele agora, vocês o receberam. E vocês então vejam bem que assim como vocês o receberam como Senhor das suas vidas, não um marionete, não mais um ídolo religioso para então se fazer algumas oferendas para as coisas dar mais certas, quebrar o galho. Não, Senhor da vida, agora vocês foram resgatados pela cruz para Ele. Diz o texto também que eu li anterior, transportados do império das trevas para o império do seu Filho, o império da luz. Somos dele agora, andando no mundo que não anda com Ele, nós andamos com Ele. Vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor. Então continuem, diz o texto, continuem a viver nele. E a viver nele, continuar a viver. No texto original do grego, na verdade, é andar. O apóstolo Paulo gosta de usar o verbo andar para expressar a existir, o viver. Continue a dizer aqui, então, na verdade, andar. Todo o meu caminhar neste mundo, em tudo que eu faço, onde eu vou, Cristo é meu Senhor. É isso que ele está dizendo. Continue a andar nele, Cristo Jesus o Senhor. Ele dirige meus pensamentos, minhas escolhas, minhas atitudes e comportamentos. Quando eu faço qualquer coisa, sempre estou nele. O que é isto? Estou relacionado com Ele como a verdade da minha vida, porque Ele é a verdade, Ele é a plenitude da divindade, e Ele me resgatou, e Ele é o meu Senhor agora. As escolhas mínimas e as escolhas grandes, estou sempre nele pensando, Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu jeito nisto, do entretenimento ao trabalho, na vida familiar, na vida com a igreja, quando eu compro, quando eu vendo, quando eu saio, quando eu volto, sempre com Ele, vivência na verdade, pessoa de Cristo, vidas transformadas. Agora estou no reino do seu Filho. Estou no reino da luz,
Sou dele, ele é o Senhor deste reino, ele é o César deste reino. Estão lá no Império Romano, tem que servir ao Império Humano em grande parte, sim, mas primeiramente são cidadãos do reino do Filho, aquele que tem a plenitude da divindade de Jesus Cristo, que é o Senhor da vida deles. Igualmente hoje, para o cristão e para a igreja de Jesus Cristo. Assegure-se em Cristo, então, caminhe, continue a caminhar sob o senhorio de Cristo. Ele é a minha vida, vivo conforme a vontade dele, sou dele para todo sempre. Assegure-se em Cristo, assegure-se em Cristo, permaneça completo nele. Você não vai encontrar a plenitude em qualquer outro lugar, e não vai ser somando uma porção de coisa por aí que vai te dar o assegurar. Somente em Cristo, só nele habita a plenitude, a revelação de Deus e o acesso a Deus, então, numa obra perfeita e completa pela cruz. E é preciso tomar cuidado, porque o chamariz não vai vir de frente e dizer: olha, nega tudo isto. Não, o chamariz para tirá-lo desse estar assegurado em Cristo é diminuir Cristo, alterá-lo, afetá-lo em alguma forma. É isso e mais alguma coisa. Não resistam a isso, vocês não precisam, que vocês tenham a plenitude, toda a plenitude. E então, assegurado nele, o que você vai fazer a não ser continuar andando nele? Você está assegurado? Está assegurado onde? No material? Numa eterna evolução espiritual que nunca acaba e não sabe para onde vai? Em Cristo você estará totalmente assegurado hoje e por toda a eternidade. Vamos orar. Examine o seu coração à luz da palavra, onde você está diante do Senhor. O que a palavra lhe diz nesta noite? Talvez para alguns é a noite de se assegurar em Cristo. Nunca fiz isso na minha vida, não entendi, mas essa noite você pode fazer, pode recebê-lo também pela fé. Senhor, reconheço que estou longe de Ti, careço de Ti, sou pecador. Reconheço a Tua obra na cruz por mim em Cristo, a obra plena, porque toda a plenitude da divindade está em Cristo. Perdoa-me, recebe-me, quero ser Teu, quero recebê-lo, quero estar no Teu reino. O Senhor será o Senhor da minha vida, uma nova vida. Que noite maravilhosa para você. Você que já recebeu, que noite para você se firmar mais, se assegurar mais em Cristo, seu Senhor, que você já recebeu. Lembre-se, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por estarem nele, vocês receberam a plenitude. Examine a sua vida à luz da palavra.